Correção da revisão para a prova. Primeira questão. Então, eu estou concluindo o que eu deixei para ajudar vocês também a reforçar o conteúdo. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente para os alunos novatos. Primeira coisa, observar os quadrantes. Então, vamos destacar aqui cada quadrante. O quadrante você faz no sentido anti-horário. Então, você primeiro observa cadê a linha do X. Vamos encontrar aqui os eixos, não é? Eixo X, você faz uma demarcação nesse eixo aí e você observa, esse eixo aqui é a que a gente chama de eixo das abscissas. É a linha principal, são duas linhas principais que tem aí, são ortogonais, ângulos de 90 graus. Então você tem o eixo X e tem o eixo Y, que é esse na vertical. Pronto, eu já sei quem são os dois eixos. Depois você vai direto ao quadrante. Cadê o quadrante? Então vamos aqui no primeiro quadrante que você está observando aí. Primeiro quadrante no sentido anti-horário, você tem toda essa região aqui, chama primeiro quadrante. Veja, o ponto E está no primeiro quadrante, vamos resolver daqui a pouco. Mas a gente já observa que tem um ponto aí nesse primeiro quadrante. Quem é ele? A. Então, você vê que esse A está à direita, você vem na origem, a origem onde está o ponto I, que eu estou acabando de colocar esse zero aqui, e aí você começa a conferir os quadradinhos, a malha que eu vou te entregar. Você confere do primeiro corte, olha aí, 1, 2, 3, 4. Significa que esse ponto A deslocou 4 unidades para a direita e volta para a origem, confere para cima, 1, 2, 2 unidades para cima. Logo, o que a gente vai decidir para o ponto A? O ponto A tem coordenadas 4 e 2. 4 é positivo, esse 2 é positivo, logo o ponto A pertence ao primeiro quadrante e tem uma explicação para ele. Por que ele está no primeiro quadrante? A abscissa é positiva e a ordenada é positiva. Você volta e já viu, somente o ponto A está no primeiro quadrante. O ponto E e o ponto H, que você já observou aí, o ponto I não estão no primeiro quadrante. Vamos para o segundo quadrante. O segundo quadrante está aqui do lado, toda essa região à esquerda. É nesse sentido aqui que a gente vai contando, sentido anti-horário. Toda essa região que eu estou achurando para vocês, essa região chama segundo quadrante. Quem que você observou que está no segundo quadrante? Ponto B. Esse ponto B, houve um deslocamento tanto para a esquerda quanto para cima. Então, você volta na origem e confere. Deslocamento para a esquerda, 1, 2, 3, 4 unidades, sobe. Olha aí, aqui exatamente você encontra o ponto B. Quem é esse número aqui embaixo? É o chamado menos 4, que você está à esquerda do zero. E em relação ao Y, você vai subir. Volta na origem e começa a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve um deslocamento para cima e aqui a gente encontra o ponto B. Logo, o que a gente vai concluir? O ponto B tem coordenadas menos 4 e 6. Menos 4 para a abscissa, 6 para a ordenada. Logo, esse ponto pertence ao segundo quadrante. Existe uma explicação. Qual é a explicação? A abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Então, esse ponto está no segundo quadrante. Vamos, então, para o próximo quadrante, que é o terceiro. Terceiro quadrante, onde ele se encontra? Aqui abaixo. Toda essa região que eu estou marcando é o terceiro quadrante. Novamente você observa, professora, então quem está no terceiro quadrante? O ponto I, o ponto F e o ponto C. Resposta, apenas o ponto C está no terceiro quadrante. Como que a gente vai encontrar as coordenadas do ponto C? Volta na origem e você vai começar a contar o deslocamento para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Se ficou 5 à esquerda, então é menos 5. Olha, aqui você vai encontrar a abscissa do ponto C. E volta na origem e conta o deslocamento para baixo. 1, 2, 3, menos 3. Encontrei as coordenadas do ponto C. Então, para a abscissa,
A abscissa do ponto C é menos 5, a ordenada menos 3. Esse ponto pertence ao terceiro quadrante, porque a abscissa dele, lembra, a abscissa é a letra X, é negativo. E a ordenada dele também é negativo. O único momento onde o ponto vai ficar com os dois sinais negativos é no terceiro quadrante. Com os dois sinais positivos, primeiro quadrante. Quarto e último quadrante. Vamos destacar aqui o quarto e último quadrante, essa região aqui abaixo. Aí você vai observando, professora, tem o ponto I, o ponto H, e tem também, quem mais? O ponto D e o ponto G. Resposta, quem está no quarto quadrante? Apenas o ponto D. Coordenadas do ponto D. Você volta na origem e confere para a direita. 1, 2, 3, 4. Deslocamento 4. Tem 4 positivo para a abscissa. E volta na origem e confere o deslocamento para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta 1, 2, 3, 4, 5. A resposta aqui é menos 5 para a abscissa. Deslocamento para baixo é negativo. Então, quem é o ponto D? O ponto D você tem 4 para a abscissa, menos 5 para a ordenada. Logo, esse ponto está no quarto quadrante. Por quê? Porque a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Pronto, agora vamos conversar sobre os pontos que não estão em nenhum quadrante, começando pelo ponto I. Esse ponto I, você observa que ele está vou destacar aqui, o ponto I ele está exatamente na origem, nessa região aqui está o ponto I. Portanto, que você vai dizer, olha, se ele está na origem, logo esse ponto I, ele tem coordenadas 0 e 0, tá certo? Então, ele está na origem do sistema. A abscissa é nula e a ordenada é nula. Por favor, leia a página 121 do seu livro. Volta agora, depois do ponto I, você tem também o ponto E. Onde está esse bendito ponto E? Ele está exatamente aqui, na linha do Y. Então, se ele está na linha do Y, só houve deslocamento para cima. Então, olha, você tem 1, 2, 3, 4, ele ficou aqui. Então, houve um deslocamento de 4 unidades para cima. Então, você vai escrever o ponto E, não está nem no primeiro nem no segundo quadrante, o ponto E está no eixo Y, porque a abscissa dele é 0 e a ordenada é 4. Então, quando a abscissa é nula, o ponto pertence ao eixo, Y. Leia a página 121, item 4. Ele explica direitinho. Sempre que a abscissa é nula, o ponto fica no eixo Y. Se a ordenada for nula, o ponto fica no eixo X. Aí você tem, no eixo Y, você já tem o ponto E tem também, aproveitando logo aqui, desce, olha, volta na origem e vai descendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você também vai ter o ponto G. Esse ponto G, ele também está no eixo Y. O ponto G está aqui abaixo. Eu vou escrever logo o ponto G aqui do lado. Então, eu tenho aqui ponto G também com abscissa 0, ordenada menos 6. Ele ficou abaixo do 0. Então, ele também vai pertencer ao eixo Y, porque a abscissa dele é 0. Agora vamos para o eixo X. Quais são os pontos do eixo X? Vamos começar aqui com o ponto F. Volta na origem e conta para a tua esquerda. 1, 2, 3 unidades. Aqui está o ponto F, vai parar no menos 3. Você vai escrever então, esse ponto F deslocou apenas para a esquerda. Logo, o ponto F tem menos 3, porque houve um deslocamento negativo, né? Para a esquerda é negativo, de 3 unidades e 0 na ordenada. Não houve deslocamento para cima e para baixo, somente para a esquerda. Então, esse ponto pertence ao eixo X. Explicação, ele está no eixo X,
porque a ordenada é nula. A ordenada é nula. Você tem agora o ponto E também. Volte aqui na origem e conte para a sua direita. Quantas unidades? Voltou na origem e começa a contar. Uma, depois da origem. Uma, duas, três, quatro, 5 unidades. Parou aqui no 5. Então, você vai dizer o quê? Se houve deslocamento para a direita, não houve deslocamento para cima nem para baixo. Logo, esse ponto H, ele pertence, a abscissa é 5, a ordenada é 0. Ele pertence ao eixo X. Por que está no eixo X? Porque a ordenada dele é nula. Quando a ordenada é nula, o ponto fica no eixo X. E quando a abscissa é nula, o ponto fica no eixo Y. Então, aqui o ponto E está no eixo Y, porque a abscissa é nula. O ponto G também está no eixo Y, porque a abscissa é nula. Essa é a correção completa da primeira questão. Por favor, estude.